dia. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui num dia lindo, ensolarado, melhor do que em outros momentos, Muito né? bonito hoje. Muito bonito. Talvez o vento atrapalhe um pouco, que nós gravamos ao ar livre, né? Então ele faz às vezes barulho no microfone, né? Mas creio que vai tudo funcionar muito bem. Hoje nós queremos falar exclusivamente sobre o relacionamento de casal, uma entidade de casal, como que ela fica, como que ela se torna uma entidade sólida, uma coisa firme, de longa vida, principalmente de longa vida, né? Porque relacionamentos rápidos e de pouca duração não é o nosso foco. O nosso assunto é levarmos até vocês uma forma como que nós estamos há 37 anos juntos e contar um pouco das nossas histórias, né? O que aconteceu conosco, o que nós passamos, enfim. Bom, e nós chegamos à conclusão, depois que a gente começou a estudar mais a fundo, né, para descobrir qual é o segredo, qual é a chave, onde é que está o motivo, a razão que nos faz nos amarmos e queremos viver juntos um com o outro ainda. Apesar das diferenças e dos desentendimentos. Sim, essa clareza nos veio com os ensinamentos do professor Hilário Trigo na Escola Vida. Antes a gente não tinha esse conhecimento, essa clareza, né? Que esse conhecimento nos trouxe clareza. Vou fazer uma pequena analogia: o conhecimento consciente e do conhecimento inconsciente. Tá? O conhecimento inconsciente é como a gente ter uma criação de gado, por exemplo, de aves, coisa assim, e eles não serem cercados, eles serem livres, serem abertos. Você não tem controle sobre ele, ele não é consciente, ele está livre. Me faz lembrar isso porque quando meus pais... Na verdade não está livre, ele está solto, né? Está solto. Sem nenhum controle. Essa na verdade, é o melhor tipo de conhecimento, né? Agora imagina você colocando um cercado, criando fazendo sua criação dentro de um local controlado. Você consegue controlar tudo, você consegue ter tudo. Até contar quantas galinhas, quantas, né, você tem, quantas aves você tem, quantos pássaros você tem. Mas esse é a diferença do conhecimento consciente e do conhecimento inconsciente. O inconsciente você não tem domínio sobre ele, você não sabe o que está acontecendo. E do consciente, sim. Sim, você tem controle. Por exemplo, comparando com o carro, né? O inconsciente é o motor. O motor está lá, ele funciona, ele tem força, é ele que faz tudo se mexer. E o consciente é o motorista sentado ali dirigindo. Mais ou menos essa talvez seja uma melhor... a ideia hoje, né, é falar justamente de algo que ficou bem estruturado no nosso entendimento, né, que veio através dos ensinamentos recebidos na nossa escola, que é um relacionamento de casal embasado sobre 4 pilares, o nosso professor fala. A gente vive isso de maneira inconsciente muitas vezes ou não vive, né? E esses 4 pilares não são praticados, nós não aprendemos a viver eles corretamente na nossa vida de casal. Por que motivo? Não sei, mas não aprendemos. A gente até vive ele, sabe? Mas é de forma inconsciente, ou seja, sem controle. Ele é forte, uma coisa muito forte, esses 4 pilares são coisas muito fortes. Nós vivemos elas, mas elas não temos controle sobre elas. Não sabemos entender por que as coisas estão acontecendo assim, sabe? O primeiro pilar que nós aprendemos na Escola Vida, com o nosso professor, é o pilar da verdade. Mas não uma verdade qualquer, e sim a verdade verdadeira. A verdade sem limites, sem um ponto final. É o que o professor sempre diz, né? Porque uma verdade... Bert Hellinger também fala isso, né? Ele fala assim, uma verdade com ponto final é uma crença. Porque uma verdade mesmo, ela é instante. Hoje essa é a verdade. Mas amanhã poderão acontecer coisas, de hoje para amanhã, que a verdade pode mudar. E a verdade aqui se refere ao que nós somos. Nós trazemos dentro de nós, né, coisas, vivências, experiências, uma grande parte inconsciente, mas também conscientes do nosso sistema familiar, né, e da nossa vivência mesmo, como crianças, como adolescentes, como adultos depois, né, e ali tem verdades que muitas vezes a gente oculta, esconde dentro de nós, ou porque a gente se envergonha delas,
ou porque não é certo, não está dentro daquela caixinha do certo, que nós aprendemos que é certo, né? Então a gente não fala delas e deixa oculto dentro de nós. Mas isso tem uma energia e isso age na nossa vida pessoal e no relacionamento de casal de maneira inconsciente. Então essa verdade deve ser trazida para fora, ela deve ser colocada. E quando se coloca essa verdade, muitas vezes são coisas que o parceiro ou a parceira não quer ouvir, né? Aí entra o segundo pilar. Que é a questão da comunicação, né? E a comunicação tem que criar um espaço seguro para que o outro, a outra, possa se colocar sem... Por exemplo, se eu tenho algo para contar para o meu esposo, que na caixinha do certo que nos foi ensinado está errado, né? Mas eu preciso me expor para ele, eu tenho que poder me expor. Então ele deve me ouvir, né? Sem botar valor nessa minha história ou nessa minha verdade que eu estou contando para ele. Simplesmente ouvir. Por exemplo, quase todos os casais, né, um dia tiveram outros relacionamentos antes do parceiro com quem se casou. Não todo mundo, mas a grande maioria. Então, sei lá, foi apaixonado por aquele parceiro, aquela parceira anterior, né? Mas por alguma razão não ficaram juntos, né? E isso às vezes geralmente deixa, né, alguma coisa na pessoa. Porque quando nós temos um relacionamento com uma outra pessoa, mesmo que a gente não viva mais com ela, aquilo que nós vivemos com ela foi bom. Ela deixou algo dela pra gente e nós deixamos algo de nós para ela, né? Faz parte da história. Faz parte da história das duas pessoas, a minha e daquela outra pessoa. E eu tenho que poder contar sobre isso, falar sobre isso com o meu esposo, ou se for ele com relação a ela, ele tem que poder falar com ela sobre isso. Porque isso faz parte da vida dele. E quando ela conheceu ele, e quando eu conheci ele, no caso, né, e quando ele conheceu ela, eles já tinham essa história, essa experiência de vida. Então não tem motivo para recriminações, julgamento de valores em cima desse passado que nunca vai deixar de atuar porque ele ou ela aprenderam alguma coisa nesse relacionamento que vai influenciar positivamente, de repente, ou negativamente, o relacionamento atual deles. E se há pendências, elas têm que ser resolvidas para que isso não atue mais negativamente, né? Então é preciso conversar sobre isso. Não há motivos para ciúmes, não há motivos para julgamentos, nem de espécie alguma. Esse é o espaço seguro para a comunicação entre o casal. E quando assim nossa, gera uma leveza na alma, no coração de ambos, né? E tudo fica leve, começa a fluir. E nós dois estamos aprendendo a fazer isso também, porque na minha história pessoal eu não consigo lembrar de coisas que eu não contei para ele. Mas eu descobri há pouco tempo, né, que tinha histórias, não era relacionada a outra mulher, mas experiências de vida dele que ele nunca me contou, das quais ele se envergonhava. Por que isso, né? Mas isso está dentro dele e continua agindo e interfere na nossa relação, né? Então é importante, não sei se eu nunca dei espaço para ele poder se comunicar, se falar, eu creio que sim. Não, sempre existiu um espaço seguro para eu falar. O que acontecia é que eu tinha simplesmente esquecido isso no meu passado. Foi uma coisa que eu superei e eu superei com sucesso. Então, rompeu-se o vínculo. Mas você achava que tinha superado, né? Porque você ainda tem questão de timidez, você falou isso. Sim, né? Sim. A questão de timidez que eu tenho agora já é bem menor. Não me incomoda mais. Sim. É isso que eu falo. Por isso que eu falo que eu superei com sucesso. Porque não me incomoda mais. Daí vem o terceiro pilar, talvez o mais importante, que é a visão em comum, né? Uma visão de vida em comum. Mas essa visão de vida em comum não é uma visão estanque. Eu faço ela no início do nosso relacionamento, nós fazemos juntos no início do nosso relacionamento, ela vai ser sempre a mesma até o final da nossa vida. Não é assim, porque a vida, ela é impermanente, ela muda todos os dias, acontecem coisas, nós podemos ficar doentes, nós vamos ter filhos, sei lá, nossos pais podem ficar doentes, nós precisamos cuidar deles, no caso os nossos já faleceram, mas os que ainda têm pais, então tudo está relacionado com a nossa vida e nós não podemos fazer uma visão estanque e traçar uma linha reta e nós temos que seguir aquilo à risca, porque daí também não é uma visão, né? A visão é uma coisa que você faz em conjunto
e ela é maleável, constantemente adaptável aos acontecimentos do dia a dia da vida, do passar das semanas, dos meses e dos anos em conjunto, né? Que visão é essa? Primeiro nós temos que ter uma visão do que nós queremos como casal, onde nós queremos chegar como casal, o que nós queremos fazer, porque não é só casar, namorar, casar, comer, dormir, ter relações sexuais, ter filhos e morrer. Não é isso. Porque na verdade a vida não acontece sem o relacionamento de casal. Como é que tem continuidade a vida? Se há um casal, né? E isso Bert Hellinger em seus livros deixa bem claro. E como nós falamos, isso veio até nós através do professor Hilário com a Escola Vida. Nós não conhecíamos Bert Hellinger nem nada sobre esses assuntos, né? Então, se não há um casal, como é que vai ter uma nova vida, né? Como é que surge uma nova vida? Então, e essa nova vida deve vir de uma maneira bonita, deve vir de uma maneira assim, da melhor maneira possível. Por isso o casal deve ter uma visão em comum sobre os filhos que vão ter, como vão educá-los, como vão viver, não de maneira estanque, não como uma coisa fixa, mas sempre de novo adaptável e modificável, digamos assim, né? Uhum. A situação do momento, né? Sim, sim. E a visão que o casal tem, isso influencia na educação dos filhos. Os filhos percebem quando os pais têm uma visão, quando eles têm planos em conjunto. Nosso filho falava, né? Uhum. Vocês dois são muito unidos. A gente tinha essa visão das coisas de forma inconsciente. De forma inconsciente, nós não tínhamos feito isso de maneira consciente. Não tínhamos escrito em lugar nenhum, nem sabíamos que isso se chamava. A gente conversava, né? A gente conversava. Por exemplo, uma coisa que eu lia muito sobre educação de filhos, então muito antes eu me preparei para isso. Então eu dizia para ele assim que o pai e a mãe não devem discordar na frente dos filhos da educação. Por exemplo, se eu digo se eu dizia, né? Porque agora ele já é adulto, eu dizia para o nosso filho alguma coisa que ele tivesse que fazer, pode ser que ele não concordasse com aquilo, mas na frente do filho ele não devia demonstrar isso. Ele deveria falar sobre isso comigo depois, na nossa intimidade de casal, né? No nosso, sei lá onde que a gente se recolhesse para conversar. O filho não deveria ficar ouvindo esse tipo de colocações discordantes, porque isso gera justamente a questão dos conflitos, né? E dos afastamentos. E além daqueles que são percebidos pela alma, né? Porque a gente é quase como um radar, né? A gente percebe a energia do outro inconscientemente e isso atua na gente, né? Imagina a energia de dois, pai e mãe, atuando no filho, né? Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele começa a reagir em relação a essa energia. E se ela for discordante, então, né? Nossa. E isso acontece muito, né? Nessa visão não entra só a visão de vida em conjunto. Entra também uma visão da sexualidade, de como eles vão viver a vida sexual deles. Essa conversa é uma conversa muito importante e ela tem que ser de maneira franca e por isso tem que ter um espaço seguro onde um pode dizer para o outro aquilo que sente, aquilo que percebe, aquilo que necessita, porque num casamento um deve atender às necessidades do outro e o outro é o foco. O outro está, para mim, é ele que está no meu foco e não a minha vontade, né? Então, qual é a necessidade dele? Eu tenho que conhecer essas necessidades dele. Então, eu tenho que dar o espaço aberto e seguro para ele contar tudo, para ele dizer tudo para mim, sem nenhum aquelas ideias, aquela coisa de ciúmes e essas coisas que muitas vezes acontecem. Sem as mimizeiras, como a gente costuma dizer, né? E também ele tem que me dar esse espaço. E não deve ficar chateado e aborrecido, nem eu com ele, sobre qualquer coisa que ele me coloque. E se é alguma coisa que me parece estranha, se é alguma coisa que parece estranho para ele, então nós vamos conversar sobre isso. Como assim? Me explicam. E não ir para aquele lugar de chateação, fechar a cara, não quero mais falar sobre isso, porque isso vai continuar atuando como energia negativa, inconsciente na relação de casal e vai destruir esse casamento. No caso, são duas visões, né? Então, a visão, ela inclui, né, o relacionamento na intimidade do casal, os relacionamentos sociais
inclusive, na visão se inclui também o cuidado com o corpo, com a saúde. Sim, Em conjunto, dos dois juntos. Dos dois juntos. E fazer muitas coisas em conjunto. Isso nós fazíamos e não sabíamos, mas nós entendemos, depois que nós tivemos o conhecimento sistêmico, né, da vida, que nós fazíamos muita coisa em conjunto. Eu sempre achava estranho quando casais, um ia para cá e o outro ia para lá. Pode ter isso também, mas o tempo todo, não. O casal tem que fazer muita coisa em conjunto. Separado quando é profissionalmente, as atuações deles é separado, né? Porque cada um tem a sua profissão. Mas quando são coisas, por exemplo, comunitárias, convém que façam em conjunto, porque isso gera unidade. E fazer atividades juntos não significa fazer exatamente a mesma coisa. Nós fazemos a mesma coisa porque é bom para nós. Mas às vezes um gosta de fazer atividades assim, jogar futebol, ou vôlei, ou basquete. E o outro gosta de correr. Então eles podem ir num local onde tem ambas as coisas, eles vão juntos até lá, né? Lá cada um segue, faz suas atividades, no final se juntam de novo, fazem seus alongamentos, né? E retornam juntos para casa. Essa energia é incrível. Para nós, ela tem sido muito importante, né? Foi ao longo da nossa vida, acho que é uma das coisas que nos manteve juntos, né? Mesmo às vezes nas nossas diferenças e sem saber que havia outras coisas que nós podíamos fazer de modo diferente para tornar a nossa relação mais íntima e mais próxima, né? E aí tem o último pilar, né? O último pilar de um bom relacionamento tem a ver com as imagens. Imagens que eu tenho de você, imagens que você tem de mim, sim, coisas do passado, coisas de que, ela é assim, se eu falar isso, ela vai reagir assim. Isso é uma imagem. Muitas vezes a imagem, ela também o que acaba acontecendo muitas vezes, é que a imagem acaba sendo algo distorcido, porque nem sempre ela é assim. Né? Nem sempre Justamente a vida é impermanente, a pessoa é impermanente, por isso ela se modifica e naquele dado momento reagiu assim. Mas agora, hoje, 5, 10, 20 anos depois, será que vai reagir da mesma maneira? Provavelmente não. Então a dissolução das imagens é uma coisa que deve ser permanente. Nunca se fixar, porque a imagem tem a ver com preconceito. Sim, nós estávamos conversando ainda hoje, né? Eu gostava, até ele tem essa mesma impressão, minha mãe já faleceu, mas eu gostava muito da companhia da minha mãe, no sentido que minha mãe jamais falava de coisas pré-fabricadas, de imagens de outras pessoas negativas, então era algo que não existia na conversa dela. Ela não tinha coisas prontas, qualquer pessoa para ela, não importasse a raça, a cor, o tamanho, nada, magrinho, gordo, nada. Isso para ela não era nada relevante. Para ela tinha sempre em foco a pessoa. E isso eu aprendi com a minha mãe, a pessoa, né? E eu descobri, então, depois que entrei na escola, que para mim era assim também. A pessoa estava sempre em foco. Eu não tinha essas imagens pré-fabricadas dos outros. Eu não sei porquê, talvez justamente por causa do exemplo da minha mãe, né? Às vezes, uma vez nós levamos ela para a praia, né? Foi muito interessante. Nós chegamos lá, ela não conhecia a praia, né? Aí nós sentamos lá, estávamos arrumando o guarda-sol, as cadeiras e tudo, né? De repente nós olhamos assim, a uns 50 metros de nós. Ué, cadê a mãe? Onde é que ela tá? Ela já estava lá, 50 metros de nós, lá, já conversando com um casal, né? Eu disse, olha como é a mãe, né? Ela ia em direção às pessoas, assim, de coração aberto, de alma livre. E eu acho que eu herdei bastante isso dela, mas isso me deu muitas pauladas na vida, porque não é assim na maioria dos casos. A massa humana não olha assim para os outros com essa destituição de imagens, né? E isso é difícil, sabe? E eu batalhei muito com isso, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Agora na Escola Vida veio a clareza para mim. Então os outros faziam imagens de mim e por isso que era desse jeito, e eu ia em direção a eles olhando para a pessoa que eles são e não conseguia chegar na pessoa por causa das imagens que eles criaram de mim. Entendi, entendeu? Então é difícil, é bem difícil. E eu falo para ele também, ele tem bem mais imagens de mim do que eu dele, né? Ele mesmo fala, nós temos conversado bastante sobre isso.
E eu não tinha essas imagens, eu ficava assim, nossa, do que ele está falando? Mas isso não sou eu, né? Essa pessoa que está falando aí não sou eu, do que está falando, né? E eu buscava olhar para ele como ele é, na transformação dele, na física, no crescimento, né? E eu não me fixava nessa pessoa. Um dia ele foi novinho, magrinho, sei lá, espevitado, né? Mas ele, talvez um pouco irresponsável, mas ele não é mais assim agora. Hoje ele é bem mais responsável, não é mais novinho, não é mais magrinho como naquela época, né? Eu também não sou mais a mesma pessoa de 37 anos atrás, ou 40, a gente já se conhece há mais de 40 anos, né? Então como é que eu posso querer que essa imagem daquela época esteja presente aqui agora? Na verdade, para mim não é difícil. Pessoalmente, para mim não é difícil me livrar das imagens. Olhar fotografias, né, faz a gente ver o quanto que é inútil criar essa imagem sobre as pessoas. Sim, porque nossa, como a gente se transformou. E como as pessoas estão diferentes, né? São as mesmas pessoas, com o mesmo nome, mas se a gente passou 20 anos sem as ver, quando vai encontrá-las de novo, muitas delas a gente não consegue reconhecer fisicamente falando. Às vezes as ideias ainda continuam parecidas, os seus princípios, mas não mais a aparência. Então como que eu posso ter imagens fixas ao longo da vida de alguém? Isso é, na verdade, um absurdo, né? E querer que isso se solidifique e que isso seja assim, né? Por que a gente faz isso? Não sei. Seriamente, não sei por que a gente faz isso. Eu tenho uma teoria de por que a gente constrói imagens. É porque o nosso cérebro, nossa mente é preguiçosa. Então fica mais fácil ir lá e buscar lá no baú alguma imagem sobre alguém, sobre alguma coisa, do que reconstruir outra novamente todos os dias. Deve ser isso, né? Pois é. E se a gente pensar bem sobre tudo isso, né? E nós estávamos conversando hoje de manhã ainda. Não é fácil se abrir, não é fácil trazer de dentro de nós as nossas experiências que nós não queremos que ninguém saiba, que nós não queremos trazer à luz e nos, digamos assim, livrar, nos tornar livres dessa coisa que nos oprime, que está escondido dentro de um baúzinho dentro de nós, né? Não é fácil. O professor fala muito sobre a energia feminina e masculina. Isso não tem a ver com ser homem ou ser mulher, porque a criação, todo o universo, toda a criação divina, ela vem a partir da junção da energia feminina e masculina. Por isso que para criar vida física é preciso um homem e uma mulher, o espermatozoide e o óvulo, né? Mas também na energia que vibra no universo, que não é um relacionamento físico, porém de energia mesmo que se encontra. E a criação só acontece, algo só se cria a partir da junção dessas duas energias. Então a energia feminina e o masculino estão na criação. Portanto, o ser criador, que na nossa concepção cristã nós chamamos de Deus, não é masculino e nem feminino. Então, nos foi também nisso passado para nós uma imagem distorcida do verdadeiro Criador, né? Como se ele fosse só masculino. O verdadeiro Criador não é nenhuma coisa nem outra, é as duas, porque nele se centra a criação com a energia feminina e masculina. E no mundo físico ele criou o homem e a mulher, né? Com características das energias masculinas e femininas, mas também em nós existe essas duas energias. Claro que na mulher mais forte a feminina e no homem mais forte a masculina, mas no nosso viver diário, por exemplo, reconhecer que eu cometi um erro, ir para o lugar de reconhecimento de que eu errei, não é uma energia masculina, é uma energia feminina. Admitir que eu cometi um erro é ir para a energia feminina para poder fazer isso. Admitir que eu não sou tão forte quanto eu penso que seja é ir para o lugar do feminino, que é receptivo, que é mais diluído, mais amplo, mais
como eu vou dizer, ele não tem ondas muito altas e muito baixas. Ele é ondulante e leve. Já a energia masculina é mais forte, ela tem ondas mais altas, mais baixas. A oscilação é maior, os pontos de um lado para o outro, que em outros vídeos nós já gravamos, né? Que é o 8 deitado, que é a energia constante girando, né? Do infinito, né? Os pontos mais fortes do masculino estão nos extremos, porque é mais forte realmente. Mas é necessário, Deus criou isso assim por uma necessidade. Mas nós, seres humanos, temos que aprender, nós pessoas, né, a lidar com isso e compreender como isso funciona. Na constituição do masculino, segundo a biologia, existem 2 cromossomas, o masculino e o feminino, não é? Uhum. Interessante, e por isso na mulher não existe isso. Existe só os dois são femininos. E por isso a energia não é tão ondulante, ela não tem picos tão altos entre as pontas, né? Ela está um pouco mais leve e, como eu disse, ondulante, como a água ondulante. Nas ondas do mar a gente vê. No dia em que o vento está muito forte, as ondas ficam muito altas. No dia que o vento não tem vento, as ondas ficam mais baixas, mais ondulantes, sem tantas ondas altas que quebram, né? E assim também é a vida de um modo em geral. No relacionamento de casal, a arte está em aprender a, digamos assim, a conduzir essas 2 energias em mim e entre o casal. Lembrando sempre que a energia masculina e feminina não tem a ver com o sexo da pessoa, com o gênero da pessoa. Tem a ver com energia. É a energia que você fala. E é isso que vibra. E é isso que dá sabor à vida, né? O ato sexual em si, ele torna o casal mais próximo, mais unido no final. Antes tem que haver muito mais coisas. Tem que haver a intimidade, a proximidade, a concordância com o que cada um é, do jeito que é, sem eu criar imagens, sem eu querer que ele seja assim, ou ele querer que eu seja assim. Ah, não, mas seria bom se você fizesse isso desse jeito. Aí eu vou me sentir mais... Eu estou criando uma imagem e uma regra e encaixotando o outro. Não posso fazer isso. Eu tenho que concordar com aquilo que o outro é, com o que o outro faz, porque ele é daquele jeito. Eu não posso querer que ele seja como eu determino que seja. E daí também já é criar visão, né? Criar imagem. Né? Sim, isso é uma imagem que eu estou criando. Isso. Querer que o outro seja do jeito das imagens que eu tenho dele. Sim. Isso não conecta. Não, isso afasta. É preciso termos consciência, é preciso ser conscientes de que temos imagens sobre alguém, sobre uma pessoa, sobre uma situação. Daí fica mais fácil para a gente administrar. É como colocar as suas imagens, deixá-las soltas pela casa toda, ou ter elas sob controle dentro de um cercado. Sim. Então, se nós temos consciência de que do que eu estou falando, do que eu estou fazendo, está me movendo por causa das imagens que eu tenho dentro de mim, então eu dissolvo as imagens, eu mudo essas imagens. Exatamente. E dissolvendo essas imagens, eu tenho que trazer isso à consciência, que eu estou fazendo isso, que eu estou criando algo dentro do qual eu quero que o outro se encaixe. Isso é uma imagem, eu não posso fazer isso. Didaticamente, a gente separa, a gente fala de verdades, né? O casal tem que ter entre si a verdade, tem que ter uma boa comunicação, tem que ter uma visão e tem que dissolver as imagens. A gente separa isso para falarmos sobre esse assunto. Mas na verdade esses quatro assuntos... Eles estão constantemente andando entre nós, todos os dias, não tem um momento... Eles acontecem simultaneamente. Exatamente, não tem um momento de um momento de outro desses pilares, né? Eles acontecem simultaneamente o tempo todo, e eles interagem, né? E nós temos... Mas o que nós temos que fazer é tornar isso consciente, que é importante que isso aconteça desta forma, né? Que essas 4 coisas façam parte do nosso relacionamento. E quando isso funciona bem,
tudo vai funcionar bem, os negócios vão funcionar bem, os filhos vão estar bem, muitas doenças não vão acontecer, muitas dores no corpo, na medida que a gente vai envelhecendo, vão desaparecer, né? É a coisa mais incrível. Eu posso falar isso porque isso aconteceu comigo. Quando eu me aposentei, eu fui militar, na verdade eu sou militar da reserva e fui da ativa por quase 26 anos. Faltava alguns meses só, 2 meses para completar 26 anos. Então, no primeiro ano, não sei, eu não podia mais, não tava saindo um pouco de casa, não tinha mais essas incumbências do trabalho, meu corpo começou a encher de dores, porque entre nós havia uma diferenciação, um distanciamento de difícil aproximação. E esses ensinamentos, então, todos, quando isso foi colocado para nós de maneira consciente, trouxe clareza para nós e a gente começou a trabalhar nisso e olhar para isso, né? E aí a gente aos poucos vai se aproximando de novo. E é muito bonito isso, porque para mim as dores foram sumindo, elas não existem mais, né? E a primeira coisa que para mim se manifesta são as dores em diferentes lugares do corpo, na lombar, no joelho, sei lá, na nuca, no meio das costas, né? Umas dores estranhas que não tem no pé, no calcanhar, debaixo do calcanhar, e coisas assim começam a surgir, né? Quando o desequilíbrio está ficando grande, ou o peso está ficando grande, quando há muita responsabilidade, muito de uma parte e a outra parte não está contribuindo na mesma altura. Então, essas coisas começam a acontecer. Então, todo esse jogo dos 4 pilares, se eles funcionarem muito bem entre um casal, essas dores e outras doenças, porque isso baixa a imunidade do físico. Nós temos que cuidar do nosso físico, com atividades físicas, nós temos que sair, inserir variedade, né? Sem a variedade não tem como fazer com que esses 4 pilares funcionem, né? Nós somos seres físicos, dentro de nós somos espirituais, né? Mas externamente o espírito não existe, não consegue fazer nada sem um corpo. É por isso que Deus nos deu o corpo. E é por isso que dentro de nós vive o Espírito Divino. E na nossa fé cristã, inclusive, a gente sabe que o corpo perece e volta ao pó, da onde veio, ao físico, né? A matéria. E o Espírito volta à sua fonte original, né? Que é a fonte criadora para nós, Deus. As manifestações físicas no corpo, dores, que você acabou de relacionar agora, elas acontecem, talvez uma explicação sistêmica sobre isso seja de que a alma sempre sabe a verdade. Sim. A alma sempre sabe a verdade, ela não se deixa enganar. Mas o físico, os ouvidos, né, fisicamente, através dos 5 sentidos, nós estamos vendo uma coisa, um fato, é assim. Mas a alma, ela está vendo de outro lado, por outro jeito. Então aí acontece o atrito, sabe? Aí vem o atrito. E o atrito é que provocam as dores. Se essas dores não forem controladas logo, se manifesta e transforma em doença. Sim, exatamente. É o desequilíbrio. Sempre que há... O desequilíbrio entre a alma e o físico. Sim, e o desequilíbrio gera conflito, aflição e conflito. E as coisas estão fora da ordem, segundo o pensamento sistêmico, tudo tem uma ordem na vida, né? E se essa ordem for alterada, aí surge o conflito. Primeiro, para nós, é aflição, sensação de mal-estar, peso, né? Parece que tem uma carga em cima da gente que a gente não sabe qual é, né? E aí começam a vir as dores, as doenças e tudo mais, né? Então, se nós conseguimos solucionar o desequilíbrio, botar as coisas de novo em ordem, tudo fica leve, tudo funciona direitinho. Isso é assim porque nós não temos um manual, né? Vivemos sem manual. Os aparelhos eletrodomésticos vêm com manual, o carro vem com manual, né? Mas um carro também, ele tem um manual, mas muita gente coloca ele lá no porta-luva e não faz as revisões periódicas necessárias, né?
anuais ou a cada 10 quilômetros que devem ser feitas. E aí o carro começa a chorar, né? Começa a ficar doente, precisa levar para a oficina mais rápido. Às vezes a gente, de forma inconsciente ou propositadamente, a gente não dá valor para esses 4 pilares, sabe? A gente acha que eu posso tocar a vida sem isso daí, né? Eu posso tocar a vida, eu posso viver sem isso daí. Essa semana mesmo nós estivemos conversando que um colega seu de trabalho, né? Depois que ele se aposentou, depois que foi para a reserva, ele ficou doente. Sim. Né? Ficou doente, teve um câncer fulminante que pegou e levou ele em poucos meses, né? Sim. Não sei os detalhes, mas eu sei que foi isso. E ele sempre, durante a vida militar dele, na vida profissional dele, ele foi uma pessoa bastante séria, muito competente, altamente capaz e, enfim, era uma pessoa altamente profissional. E porque depois, quando relaxa, agora não preciso mais me preocupar, não preciso mais estar 100% ligado, estar na tomada 220, eu não preciso mais. Aí o que acontece? Ela relaxa e daí o corpo vem trazer as caras. Normalmente é assim, quando a gente está vivendo um momento de tensão que pode durar meses, às vezes até anos, né? O corpo se adapta a isso, mas de maneira disfuncional. Vai guardando. Exatamente, vai guardando tudo aquilo, né? E depois, quando ele vai quando não precisa mais estar nessa tomada, como você falou, né? Aí de repente alguma coisa cai e aí é que o corpo vai sentir de fato o que ele viveu durante tanto tempo, sob aquela tensão, sobre aquele peso, sobre aquela exigência. Então eu citei essa história aí para dizer o quanto que é importante a gente levar a sério esses 4 pilares: a verdade, a comunicação aberta, que conduz a um movimento de expansão, né? E as imagens. E a visão, exatamente, a dissolução das imagens, porque nós criamos uns dos outros. No caso, eu como esposa e ele como esposo, essas imagens não devem ser criadas, e se forem, tem que trazer logo a consciência e dissolvê-las. E entre o casal, também fora do casal, eu acho que existe um quinto item muito importante que eu costumo pensar nele como uma liga que conecta tudo isso, é o respeito. Sim, sem respeito também não há amor, né? Sem respeito, entre o amor e o respeito, uma vez um filho perguntou assim para o pai: pai, você quer que eu te ame ou que eu te respeite? O pai falou assim para o filho: não, filho, eu prefiro que você me respeite, eu não quero o seu amor, eu prefiro que você me respeite. Porque entre o amor, é possível existir até um casamento sem amor, mas desde que haja respeito. Acontece nos países orientais, né? O respeito, no meu entender pessoal, eu não consigo conceber um relacionamento sem respeito, ou seja, um amor sem o respeito. Onde não há respeito, também não há amor. E onde há respeito, automaticamente há amor. Eu posso estar enganada, mas na minha percepção é assim. É difícil amar alguém que você não respeita. Então aquela história, deixa eu repetir a história. O filho chegou para si e perguntou para o pai: pai, você quer que eu te ame ou te respeite? Aí o pai falou assim: eu não quero o seu amor, meu filho. Eu não quero o seu amor. Eu prefiro ter o seu respeito. Porque o respeito é uma coisa que traz o amor. E onde há só amor e não há respeito, também não há amor. Sim, só o amor não basta. Não basta. É mais importante haver o respeito. E o respeito, eu diria assim, que é aquela liga, né? Aquela cor que você coloca no relacionamento. Quando tudo já está preenchido, tudo já está completo. Você tem um copo de água, por exemplo, ele está completo, está cheio, não dá para colocar mais nada, mas se você pingar uma gota de corante, vai mudar a cor. Então, o respeito é essa conexão, é essa liga, é aquilo a mais que sempre dá para colocar num relacionamento. O que hoje era o tema principal, eram esses 4 pilares, né, do relacionamento de casal, para que ele realmente possa funcionar, criar a liga e ser duradouro. Isso não significa que não
vai haver dores, problemas, desentendimentos. Nós somos seres humanos limitados e sempre vamos cometer erros, sempre vai ter momentos de fraqueza e de falhas, mas tendo consciência de que esses 4 pilares são muito importantes, nós sempre podemos retomar e reconstruir algo que caiu, mas sem essa consciência não dá para reconstruir nada. Nós dois fizemos essa reconstrução, talvez de uma maneira muitas vezes um tanto capenga, mas funcionou. Tanto que o nosso filho conseguia ver em nós unidade, mesmo a gente discutindo muitas vezes em excesso. E a gente fez essa reconstrução várias vezes. Muitas vezes. Nós tivemos oportunidade com isso, porque pelo fato de mudarmos de cidade algumas vezes ao longo de nossas vidas, nós tínhamos a oportunidade de recomeçar tudo do zero muitas vezes. Então isso nos ajudou bastante. Eu sempre digo, isso foi a bênção que Deus colocou no nosso relacionamento, a oportunidade de mudar de cidade e começar sempre de novo do zero. Não do zero financeiramente falando, do zero, do início de tudo, não conhecíamos ninguém ali, não tínhamos amizades ali, não tínhamos relacionamentos ali. Então começávamos a vida naquele lugar do zero de novo. E isso também conectava a gente mais, né? Porque daí era só nós dois, nós éramos então, entre aspas, obrigados a ter uma intimidade maior, uma conexão maior entre nós, porque ali nós estávamos sozinhos, só tinha nós dois, porque um se relacionar com o outro, né? Até a gente se formar de novo amizades na confissão e na comunidade religiosa,